Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir até o final do episódio. Tópico número 1. Tensões nucleares aumentam e crítica do Reino Unido, França e Alemanha ao enriquecimento de urânio do Irã. Tópico número 2. Mantendo a posição firme e a decisão do Reino Unido, França e Alemanha de manter as sanções aos programas nucleares e de mísseis do Irã. Tópico número 3. Reação de Teherã ao I3, analisando a resposta à retenção de sanções. Tópico número 1. Reino Unido, França e Alemanha expressaram suas preocupações com as ações do Irã em relação ao enriquecimento de urânio, que eles acreditam violar seus compromissos estabelecidos no Plano de Ação Abrangente Conjunto, SCOPOA. Essas nações europeias apresentaram em conjunto sua crítica à Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, com foco no cumprimento do Irã ao SCOPOA. Em seu comunicado, os 3 países expressaram sua decepção com as ações do Irã, que eles veem como uma clara violação de suas obrigações no SCOPOA e suas intenções declaradas. Eles também manifestaram preocupação com a natureza crescente do programa nuclear iraniano, afirmando que ele ultrapassou os níveis que podem ser justificados de forma crível para fins civis. Além disso, as nações europeias destacaram a falha do Irã em cumprir os compromissos de transparência. Uma das principais preocupações levantadas pelo Reino Unido, França e Alemanha foi a acumulação de urânio enriquecido pelo Irã, que excedeu os limites estabelecidos pelo SCOPOA. Especificamente, o Irã acumulou urânio enriquecido a 5%, 20% e, principalmente, 60%. Essa acumulação levou ao estoque de urânio enriquecido no Irã ultrapassando a quantidade permitida pelo SCOPOA em mais de 18 vezes. Em resposta a esses acontecimentos, os 3 países expressaram sua intenção de tomar medidas diplomáticas com o objetivo de impedir o avanço das capacidades nucleares do Irã. Além disso, uma coalizão de 63 nações emitiu uma declaração conjunta em uma ocasião separada, criticando a falta de cooperação do Irã em relação ao acordo de salvaguardas do TNP. Em sua declaração, essas nações pediram ao Irã que abordasse e resolvesse essas questões de forma a satisfazer a AIEA. Os Estados Unidos, em uma declaração separada, alinharam-se às posições dos 3 países europeus. Eles enfatizaram os compromissos do Irã em relação às questões de salvaguardas feitos em 4 de março, mas observaram que não houve progresso discernível. Em vez disso, o Irã tem sido percebido como evitando deliberadamente um engajamento significativo com a AIEA. Posteriormente, o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, divulgou uma declaração em resposta a uma carta dos ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido sobre a implementação do SCOPOA. Borrell comunicou que compartilhou a carta com os outros participantes do SCOPOA, ou seja, China, Irã e Federação Russa. Ele manifestou sua intenção de realizar consultas com todos os participantes do SCOPOA na sua qualidade de coordenador. O SCOPOA, comumente conhecido como Acordo Nuclear com o Irã, foi estabelecido em 2015 por meio de colaboração entre o Irã e o P5+1, que inclui os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, junto com a Alemanha e União Europeia. A premissa central desse acordo é que o Irã concorda em restringir suas atividades nucleares exclusivamente para fins civis, e em troca, as potências mundiais envolvidas se comprometem a suspender as sanções econômicas contra o Irã. Diante desses acontecimentos e preocupações manifestadas pelo Reino Unido, França e Alemanha, é imperativo avaliar a situação de forma objetiva e imparcial. É evidente que essas nações europeias, juntamente com os Estados Unidos, acreditam que o Irã não está cumprindo seus compromissos sob o SCOPOA e está se envolvendo em atividades que levantam suspeitas sobre suas intenções nucleares. Um ponto-chave de discussão é o enriquecimento de urânio pelo Irã, especialmente a um nível de 60%,
que é significativamente maior que o necessário para aplicações civis. Isso tem gerado preocupações sobre as intenções do Irã, já que urânio enriquecido nesse nível está frequentemente associado a fins militares. A acumulação de urânio enriquecido também excede os limites estabelecidos, o que representa uma clara violação do SCOPOA. Outra preocupação é a falta de cooperação do Irã com a AIEA. A agência desempenha um papel crucial na verificação do cumprimento dos acordos nucleares, e a recusa do Irã em se engajar seriamente com a AIEA é vista como um sinal preocupante. Isso levanta questões sobre a disposição do Irã de ser transparente sobre suas atividades nucleares e abordar quaisquer problemas ou preocupações. Por outro lado, o Irã pode argumentar que tem motivos legítimos para suas ações. Ele pode afirmar que seu programa nuclear é para fins pacíficos, como produção de energia ou aplicações médicas, e que os níveis de enriquecimento estão dentro dos limites de suas necessidades civis. Além disso, o Irã pode apontar para o fato de que as sanções econômicas impostas a ele não foram completamente levantadas, como prometido no SCOPOA, e isso tem limitado sua capacidade de se envolver plenamente com o acordo. A situação é complexa, e há pontos válidos dos dois lados. É essencial considerar o contexto mais amplo, incluindo a história das negociações, a dinâmica geopolítica da região e as implicações mais amplas das atividades nucleares do Irã. Também vale ressaltar que o SCOPOA foi resultado de esforços diplomáticos extensos envolvendo múltiplos atores. Portanto, quaisquer mudanças ou disputas em relação à sua implementação devem idealmente ser resolvidas por meio de meios diplomáticos e diálogo. A comunidade internacional deve se esforçar para encontrar uma solução pacífica e mutuamente aceitável para abordar as preocupações levantadas pelo Reino Unido, França e Alemanha, ao mesmo tempo em que respeita os direitos e interesses do Irã. Em conclusão, a crítica do Reino Unido, França e Alemanha, juntamente com as preocupações expressas pelos Estados Unidos, em relação ao enriquecimento de urânio do Irã e a falta de cooperação com a AIEA, são desenvolvimentos significativos no contexto do SCOPOA. Essas preocupações levantam questões importantes sobre as intenções nucleares do Irã e seu compromisso com o acordo. No entanto, é crucial abordar essa questão com objetividade e compromisso com soluções diplomáticas. A comunidade internacional deve se engajar em um diálogo construtivo para abordar essas preocupações e preservar o espírito do SCOPOA. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 2. Firmeza, decisão de Reino Unido, França e Alemanha de manter as sanções ao programa nuclear e de mísseis do Irã. Reino Unido, França e Alemanha anunciaram conjuntamente sua decisão de prorrogar as sanções ao Irã, especificamente relacionadas ao seu programa nuclear e ao desenvolvimento de mísseis balísticos. Essas sanções inicialmente deveriam expirar em outubro, com base no cronograma estabelecido no Plano de Ação Conjunto Global, SCOPOA, conhecido como Acordo Nuclear com o Irã. Essa ação é uma resposta ao que as três nações europeias descrevem como a persistente e significativa falta de conformidade do Irã com o SCOPOA, no qual elas desempenharam um papel na negociação. As sanções abrangem várias medidas. Elas proíbem o Irã de avançar suas capacidades de mísseis balísticos para possível entrega de armas nucleares e restringem o comércio de drones e mísseis para e do Irã. Além disso, incluem congelamentos de ativos visando indivíduos e entidades iranianas selecionadas associadas aos programas nucleares e de mísseis balísticos. As violações do Irã a essas sanções incluem o desenvolvimento e teste de mísseis balísticos e a transferência de drones para a Rússia para suas operações militares na Ucrânia. As sanções devem permanecer em vigor até que o Irã cumpra integralmente os termos do SCOPOA. Originalmente estabelecido há 8 anos, o SCOPOA estabelecia o compromisso do Irã de limitar suas atividades de enriquecimento de urânio a níveis adequados para a geração de energia nuclear em troca do levantamento de sanções econômicas. No entanto, a situação evoluiu significativamente desde então. Em 2018, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o país do SCOPOA, com o objetivo de negociar um acordo mais robusto.
Infelizmente, nenhum acordo desse tipo se concretizou, levando o Irã a violar gradualmente os termos do SCOPOA, incluindo o enriquecimento de urânio a níveis próximos aos adequados para a produção de armas. Esses desenvolvimentos têm sido documentados pela Agência Nuclear das Nações Unidas. Os esforços para reiniciar negociações formais visando a um novo acordo, que começaram de forma intensa, acabaram por colapsar em agosto de 2022. Até o momento, o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, foi informado da decisão do I3 de manter as sanções. Ele, por sua vez, transmitiu essa decisão aos outros signatários do Acordo de 2015, China, Rússia e Irã. É importante observar que esses eventos coincidem com discussões em curso entre os Estados Unidos e o Irã para finalizar uma troca de prisioneiros, incluindo a liberação de ativos iranianos no valor de 6 bilhões de dólares detidos em bancos sul-coreanos. À medida que a situação continua a se desenvolver, permanece incerto como o Irã responderá à decisão do I3. Diante dos esforços mais amplos de desescalada, é possível que o Irã escolha uma resposta moderada para evitar uma escalada maior. No entanto, prever as ações do Irã nesse contexto geopolítico complexo é desafiador. O Irã tem consistentemente negado qualquer intenção de desenvolver armas nucleares, afirmando que seu programa nuclear é exclusivamente para fins pacíficos. No entanto, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, da AIEA, Rafael Mariano Grossi, tem advertido que o Irã possui urânio enriquecido suficiente para construir várias bombas nucleares caso opte por fazê-lo. Nos termos do SCOPOA, um embargo de armas das Nações Unidas contra o Irã está programado para expirar em 18 de outubro. Após essa data, países que não impuserem sanções equivalentes, como o I3, podem não mais estar sujeitos às restrições da ONU ao Irã. No entanto, têm surgido sinais recentes de que o Irã está reduzindo o ritmo de suas atividades de enriquecimento de urânio, o que pode indicar uma tentativa de reduzir as tensões após anos de relações tensas com os Estados Unidos. Diante desses desenvolvimentos, vale a pena considerar as implicações da decisão do I3 de manter as sanções ao Irã em relação ao seu programa nuclear e de mísseis. Embora seja apresentada como uma resposta à falta de conformidade do Irã com os SCOPOA, o contexto geopolítico mais amplo e as dinâmicas regionais entram em jogo. A decisão destaca os desafios contínuos no problema nuclear iraniano. Ela demonstra uma posição coletiva de três importantes nações europeias que anteriormente buscavam se envolver diplomaticamente com o Irã por meio do SCOPOA. A decisão do I3 sugere seu compromisso contínuo em manter os princípios do acordo, apesar de sua erosão. No entanto, a eficácia das sanções como ferramenta para alterar o comportamento do Irã ainda é motivo de debate. As sanções não conseguiram conter as atividades nucleares do Irã no passado, e seu impacto nas políticas regionais do Irã e em seu programa de mísseis é limitado. Além disso, elas podem prejudicar involuntariamente os iranianos comuns sem influenciar significativamente as decisões do governo. Além da decisão do I3, a iminente expiração do embargo de armas da ONU adiciona complexidade à situação. Se países como Rússia e China optarem por não adotar sanções semelhantes, isso pode criar uma divisão na abordagem da comunidade internacional em relação ao Irã. Esse desenvolvimento também intersecta a questão mais ampla de como a comunidade internacional deve lidar com as ambições nucleares do Irã e suas atividades regionais. Isso leva à consideração de se o engajamento diplomático, sanções ou uma combinação de ambos é a abordagem mais eficaz. Além disso, a decisão do I3 ocorre no contexto de uma dinâmica regional em evolução. Ainda está para ser visto como os vizinhos do Irã, incluindo Arábia Saudita e Israel, assim como outros atores importantes no Oriente Médio, irão reagir a esse desenvolvimento. Suas percepções sobre o programa nuclear e as capacidades de mísseis do Irã desempenham um papel crucial na formação do cenário regional de segurança. Em conclusão, a decisão de Reino Unido, França e Alemanha de manter as sanções ao programa nuclear e de mísseis do Irã reflete seu compromisso contínuo com os princípios do SCOPOA. No entanto, a eficácia das sanções como meio de influenciar o comportamento do Irã permanece incerta, e o contexto regional mais amplo adiciona complexidade à situação.
Esse desenvolvimento suscita uma discussão sobre a melhor abordagem para lidar com as ambições nucleares e atividades regionais do Irã, bem como as respostas de outros atores regionais e internacionais. Quais são seus pensamentos sobre este assunto e como você acredita que isso impactará a estabilidade regional e a segurança global? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 3. Reação de Teherã e 3, analisando a resposta à retenção de sanções. O Plano de Ação Conjunto Global, SCOPOA, comumente conhecido como Acordo Nuclear do Irã, tem sido um tema de discussão e diplomacia internacional em andamento. O desenvolvimento mais recente desta questão envolve a decisão do trio europeu, conhecido como I3, que inclui França, Alemanha e Reino Unido, de manter sanções contra o Irã. Essas sanções originalmente expirariam em breve de acordo com os termos do SCOPOA. Esse desenvolvimento tem gerado preocupações e reações de várias partes interessadas. Este artigo fornece uma análise neutra da situação, examinando as razões por trás da decisão da I3 e a resposta do Irã, convidando os leitores a compartilharem suas opiniões sobre o assunto. A decisão da I3 de prolongar as sanções contra o Irã vai de encontro às expectativas iniciais de que essas sanções seriam suspensas como parte do acordo do SCOPOA. Essa decisão, anunciada pela I3, tem sido objeto de fortes objeções do Ministério das Relações Exteriores do Irã, que a caracteriza como uma medida ilegal e uma violação dos compromissos assumidos no âmbito do SCOPOA e da Resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que endossou o SCOPOA. O Ministério das Relações Exteriores do Irã descreveu a decisão da I3 como uma ação provocativa feita de má-fé, levantando preocupações sobre a possibilidade de aumento das tensões em um contexto diplomático já complexo. Para entender a justificativa por trás da decisão da I3, é essencial considerar as razões que eles apresentaram. O trio europeu apresentou 3 razões principais para sua decisão de manter as sanções contra o Irã. Em primeiro lugar, alegam que o Irã transferiu drones para a Rússia, um país atualmente envolvido em um conflito com a Ucrânia. Em segundo lugar, expressaram preocupações sobre a possibilidade do Irã fornecer mísseis balísticos a Moscou. Por fim, acusaram o Irã de violar o SCOPOA, citando a adoção de contramedidas nucleares legais em resposta à retirada dos Estados Unidos do SCOPOA em 2018 e à falta de compensação da I3 pela retirada dos Estados Unidos. É importante observar que o Irã nega veementemente essas alegações e mantém que não está envolvido no conflito em curso na Ucrânia. A posição do Irã em relação ao seu programa nuclear é que eles tomaram medidas ponderadas de acordo com as disposições do SCOPOA, especificamente os artigos 26 e 36, que permitem aos participantes reduzir seus compromissos se as outras partes falharem em cumprir suas obrigações. O Irã argumenta que essas contramedidas foram iniciadas apenas após dar aos Estados Unidos e à I3 um prazo de 1 ano para corrigir suas violações do SCOPOA. Em resposta à decisão da I3, o Ministério das Relações Exteriores do Irã a classificou como completamente desprovida de lógica legal e inaceitável. Eles argumentam que a decisão da I3 é baseada nas ações legais do Irã tomadas em reação à retirada dos Estados Unidos do SCOPOA e à subsequente nação do trio europeu. Além disso, o Irã afirma que essa decisão é contraproducente em relação aos esforços para lidar com as tensões existentes e é incongruente com o objetivo declarado da I3 de criar um ambiente propício para a retomada do SCOPOA. Diante desses desenvolvimentos, fica claro que há perspectivas divergentes sobre a situação. A decisão da I3 de manter as sanções parece estar baseada em suas preocupações sobre as supostas ações do Irã e violações percebidas do SCOPOA. Por outro lado, o Irã afirma que suas ações foram respostas legais às ações de outros e estão de acordo com as disposições do próprio SCOPOA. Essa questão internacional complexa levanta várias perguntas. Qual é a maneira mais eficaz de lidar com as preocupações relacionadas ao programa nuclear do Irã e seu suposto envolvimento em outros conflitos? As negociações diplomáticas podem levar a uma resolução que satisfaça a todas as partes envolvidas? Como a comunidade internacional deve abordar situações em que acordos são percebidos como violados?
Essas questões requerem uma consideração cuidadosa e é essencial incentivar o diálogo e o engajamento para buscar um caminho adiante. Também é importante reconhecer que essa situação tem implicações mais amplas para as relações internacionais. O escopo é uma conquista diplomática significativa que envolve múltiplas partes e interesses. A decisão da E3 de manter as sanções contra o Irã destaca os desafios de manter e implementar acordos internacionais em um mundo caracterizado por alianças em constante mudança e tensões geopolíticas. Em conclusão, a decisão do trio europeu de estender as sanções contra o Irã suscitou fortes reações e levantou questões importantes sobre o futuro do escopo e da diplomacia internacional. As razões por trás dessa decisão e a resposta do Irã refletem a complexidade da situação e as diferentes perspectivas das partes envolvidas. É crucial para a comunidade internacional participar de um diálogo construtivo e diplomacia para enfrentar esses desafios e trabalhar em direção a uma resolução pacífica. O que você pensa sobre essa questão? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo.